para as teorias do consenso. Vocês entendem que vocês precisam entender o que é seletividade do sistema penal para pensar uma resposta? Para entender as teorias do conflito e do consenso, a diferença delas? Isso não é algo que eu posso desenhar. Eu queria, porra. Janaína é um gênio lá, a professora de vocês aqui, meu, desenhando lá. Ela é. Porque ela consegue, né? Olha eu fazendo propaganda, né, dos outros. Eu não escondo, não. Acho ela excelente. Incentivo vocês a estudar o material dela. Mas é isso. Um outro negócio que a gente tem que... Eu perguntei para vocês aqui, vocês ratearam. Crimes de ódio. Por que isso é um conceito importante aqui, nesse momento aqui? Eu vejo os crimes de ódio, melhor ainda, a criminologia, ela se ocupa muito em saber a motivação do crime. Veja que o penal também faz isso. O penal faz isso por um motivo, a criminologia por outro. O penal faz isso porque ele quer dosar a pena. Seu motivo é torpe, se não é, lá. Ele quer ir lá no 59, saber o motivo para poder dosar a pena. A criminologia quer saber o motivo do crime porque ela quer saber de onde surge o crime. Porque, veja, o crime do ponto de vista da motivação, o crime patrimonial é fácil de entender. É Merton na veia. O maluco é um quebrado, todo mundo se adiantando, o cara não tem estudo, não tem acesso, não tem nada, não tá afim de estudar. Aí ele não tá afim de estudar ou não estudou, mas o cara fala assim, eu vou meter bala. É racional. Ele fala, porra, vou fazer uma fita aqui, vou ganhar dinheiro, vou pra balada tal. Você explica, do ponto de vista racional, o crime patrimonial. O cara é pobre e quer ser rico. Ponto. É isso. Os crimes de ódio. E o cara vestir camisa do Corinthians para ir bater no outro com camisa do Palmeiras, ou o contrário, veste camisa do Palmeiras para ir bater no outro com camisa do Corinthians. Não tem racionalidade nenhuma, gente. Pichador. O cara sobe lá nos prédios só para ir lá e pintar, cai, se quebra todo. Eu já atendi ocorrência de pichador que morre. Vai, local lá, minha perícia pro local. O que aconteceu? Pô, chefão, tava pichando lá, ó, aqui tá. O paicão lá, 6 horas lá, preservando o picho e o maluco estirado lá. Faz sentido um troço desse? Uma que deixou um filho de 2 anos, meu. Explicar, ó, seu pai morreu porque ele tava pichando lá a casa dos outros. Meu, do ponto de vista da criminologia, é difícil você explicar essa etiologia. Você fala, não está ganhando nada com isso. Aí tem uma outra teoria que cumpre esse papel, senhoras e senhores. A genialidade dele foi essa. Ele falou, Merton, eu entendi. Puta, você explicou ladrão de carro, ladrão de banco, sonegador, mas você não explica gangue, você não explica pichador, você não explica alguns tipos de homicídio, você não explica racismo. Você não explica por aquela teoria. Ou explica muito pouco. Porra, sobre cultura explica muito isso aqui. Fala, não, meu. O cara está inserido num meio lá que ele vai absorvendo aquele não valor, né? É um valor inverso ao consenso, né? E ele vai aprender condutas criminosas sob a ótica desse não valor. Crimes de ódio. Crimes motivados pelo ódio. Crimes motivados pelo preconceito. Veja que, sob a perspectiva racial, do ponto de vista de alguns crimes, porque eles acontecem, o conceito de crime de ódio é muito importante, né? O examinador pode perguntar o que é crime de ódio. Olha, são crimes motivados pelo ódio e por um valor negativo, tais como racismo. Um grande exemplo são gangues ou briga de torcida, por exemplo, por causa de uma cor da camisa, tal. Você sai até da questão racial, por exemplo. Pode pensar nas gangues neonazistas lá, que sai batendo nos caras, às vezes porque é negro, às vezes porque é nordestino, veja. Né? E é racismo. E por último, a sagacidade, falar, inclusive, delitos de intolerância esportiva, nós temos uma delegacia. A Polícia Civil se preocupa tanto que ela tem uma delegacia lá, a DRAD. Né? Sabiam disso?
Pois é, vocês um dia podem ir lá trabalhar lá, né? Puta de um lugar legal. Super competentes. Oi. Pichadores, desculpa, eu sou um péssimo host, cara. Eu tinha que ter ligado isso aqui pra todo mundo ouvir. Vai. O senhor falou sobre os pichadores que entraria como Pichadores. subcultura delinquente. Perfeito. Poderia fazer uma ligação com a criminologia cultural, pois eles visam isso como claro, uma manifestação de Renato, eu vou lá assinar a sua posse, se você deixar. É isso. É isso. Ligação é essa. Veja que você tá construindo uma... E olha só que interessante. Olha só que interessante. Quem tá olhando o trouxa lá pichar, a sociedade falou, meu, o cara é criminoso. Não pode, tá estragando a casa dos outros. É um trouxa, não tá ganhando nada com isso, tal. Exato. Ele cria a narrativa dele. Oh, não, eu sou o artista, eu sou um renegado. Pô, não sufoque o artista. Entendeu? Ah, mas também o prédio estava abandonado. Você lembra das técnicas de neutralização? O cara usa elas aqui para criar a narrativa de que, nem também, pô, é o prédio abandonado. Exato. Você percebe como a interseccionalidade permite que isso aqui funcione que nem um buffet, meu. Pô, eu gosto de estrogonofe, eu gosto de sushi, vou comer sushi com estrogonofe. Aqui é como se fosse um buffet. Não é? Eu gosto quando vocês começam a fazer essas ligações, porque isso me mostra que vocês estão começando a captar a ideia. De novo, não espera que eu venha aqui e fale assim, ó, repete isso aqui, ó, porque não é isso a minha ideia aqui hoje. Eu precisava de 6 meses para fazer isso. Hoje eu estou abrindo os portais para vocês afundarem aí e construírem algumas narrativas para vocês poderem se virar na prova. Tá bom? Isso aqui é só o começo, mas eu acho que já está ajudando muito. Quem quiser fazer pergunta, por favor. Eu só não vou pôr isso aqui daqui, porque senão faz microfonia. Vamos lá. Pode falar. Eu ia falar, fala o nome e o cargo, mas também, se não quiser, não tem problema. Pode falar. Professor, o senhor pode explicar, por favor, a diferença de subcultura e contracultura? Assim, Posso. Bem, porque eu sei... Posso. E não são subcultura e contracultura, claro. Veja que não são coisas tão diferentes assim, e eles guardam uma certa relação de gênero e espécie. Por quê? Veja, contracultura é uma cultura que se opõe ao establishment. Né? Então você tem uma cultura... Isso aí foi um cara que... O Merton tirou isso do orientador dele, que era um cara chamado Herbert Marcuse. Tá? Esse foi o maior sociólogo da década... Até arrepia. Tá? O que o Herbert Marcuse estudava? Ele estudava um negócio que ele chamava de establishment. Alguém já ouviu falar essa palavra? Establishment quer dizer o que está estabelecido, o status quo. Então veja que você pode ter a cultura, é o status quo, e você pode ter subculturas que não necessariamente se opõem ao establishment. Então, por exemplo, nós temos aqui a subcultura dos caras que gostam de colecionar carro, por exemplo. Percebe? Eles têm os valores próprios deles, eles têm a língua deles, o linguajar deles. Valores até que podem parecer estranhos pra gente. Por exemplo, tem cara que paga 200 mil no Opala velho. Você pagaria? Não é coisa de maluco? O cara não acha. Ele criou uma subcultura dele, mas veja que o fato dele pagar 200k no Opala velho não está se opondo a você comprar o seu carro. A cultura mainstream de compra e venda de carro. É uma subcultura, valores próprios, uma interpretação própria daquela realidade, é um mercado próprio. Até o valor, você não dá R$5 naquele carro, o cara paga 200 mil. Sacou a ideia? É uma subcultura. Por que é considerado uma subcultura? Porque são valores diferentes do establishment. Você paga... Para você comprar um carro, o que você dá valor é isso, a maioria das pessoas valoriza desse jeito, esse grupo aqui valoriza de outro jeito. Percebe? Olha, os caras, eu percebo, os caras já ficam bravos quando eu falo mal do Opalão. Entendeu? Subcultura. A contracultura, não. A contracultura, ela também é uma subcultura, mas aí veja que os valores dela, sim, estão olhando para o mainstream e se opondo. A contracultura fala assim, não, vocês gostam de dinheiro, então a gente é contra o dinheiro. Vocês gostam de antibiótico, a gente é só cura pelo sol. Percebe?
Contracultura, ela tem um quê de espelhamento negativo. Não sei se ficou claro. Tá? A subcultura não necessariamente, ela só deriva, mas ela não é negativa. Por isso, aí a gente começa a olhar o que o outro fala, a negatividade, né, o não utilitarismo, porque é tudo não, ali é contracultura. É uma subcultura de tipo contracultura. Fechou? É. É. Claro. Claro que não. Era essa a sua ideia? Desenvolve. É. Hum. Exato. Tá, tá, perfeito. De diferenciar, ó, é, eu nem, eu entendi, e é muito pertinente isso que você falou. Eu nem toquei em crime aqui, eu nem falei em crime aqui. Porque o crime, que é considerado crime, você tem que usar o princípio da fragmentariedade. Não necessariamente tudo aquilo que está na contracultura é necessariamente crime. Você percebe? O cara pode ser da cultura hippie, que é uma das contraculturas mais conhecidas. Ó, meu, eu não quero a sociedade capitalista, eu não vou mais usar dinheiro. Eu vou morar numa sociedade que não é só baseada em troca. Ó, eu não acredito na indústria farmacêutica. Nós vamos fazer a cura pelas ervas. Ele não está cometendo necessariamente. Você pode até criminalizar ervas, mas percebe que não necessariamente estamos tratando de crime. Pode ser que ali um comportamento específico seja considerado criminoso. Aí pinça e vira direito penal. Aí ele vai começar a interessar para criminologia. Aí você está enxergando o criminogênese. A última pergunta, depois a gente precisa avançar. Senão... É. Ó, você pode pensar isso tanto em termos de teorias do consenso como em teorias do conflito, viu? O que vai diferenciar elas, na verdade, é quem define o que é uma coisa ou outra. Veja que as teorias do consenso, tudo que é definido como crime, tudo que é definido como inconveniente, elas partem do pressuposto que é um consenso de todos. Um voto, uma pessoa. Uma pessoa, um voto. As teorias do conflito são menos ingênuas. Elas também enxergam contracultura, enxerga tudo isso aí. Só que elas falam assim, ó, desculpa, não é um homem um voto, amigo. Os ricos, os poderosos, a classe dominante é que manda. Entendeu? Então quem vai definir o que é crime, quem vai definir o que é inconveniente, não é você, trouxa. É os donos do poder. É ali a diferença. Todos esses fenômenos aqui, os dois conjuntos de teorias enxergam. A divisão é quem manda. É ali que o bicho vai pegar. Por quê? O cara adepto de uma teoria do consenso vai falar assim, não, o establishment é feito por um consenso médio de todo mundo. O cara da teoria do conflito vai falar, não. São as grandes big techs, são os caras da imprensa, são os donos do capital, são eles que decidem o que é cultura. Vocês trouxas só consomem, achando que você é o produto. Entendeu? É ali que mora a divisão, não é aqui, na hora de reconhecer os fenômenos. Fechou? É por isso que vocês têm que entender profundamente o que é teoria do conflito e teoria do consenso. Eu não quis abordar isso porque nós não temos tempo, mas eu acho que esse tem que ser o capítulo 1 de uma conversa sobre isso. Teoria do conflito e teoria do consenso. Porque eu espero ter explicado para vocês exatamente onde está a divisão de cada uma delas. É nesse reconhecimento de quem está dando as cartas ali para definir o que é ou o que não é crime. É isso. Na própria teoria do consenso, vale a nossa ilusão de que você vota, aí o cara é seu representante, então lá no Congresso tem cara de tudo que é lugar, de tudo que é origem, então representa o todo da sociedade. Então, se você chega ali mais ou menos, não no consenso, mas
numa votação ali, é porque está espelhando a sociedade e tal. Consenso trabalha com isso. Então, se virou crime é porque a maioria da sociedade quis, não passou lá no Congresso. O Congresso não representa a maioria da sociedade. A teoria do conflito do consenso parte desse pressuposto. Os caras adeptos da teoria do conflito falam, amigo, desculpa, lá no Congresso só tem rico, só tem homem, só tem branco, só tem dono de empresa. Não representa a sociedade, representa a classe dominante. Senta aí, Cláudia. Entendeu? E aí ele vai falar, sabe por que tal coisa é crime? Porque esses caras querem. O dia que não quiser, não vai mais ser crime. Sabe por que tal coisa não é crime? Porque esses caras não querem. Porque se eles quiserem, também vai ser crime. Entendeu? E não só o que é ou o que não é crime, mas também o modelo de enfrentamento. Por que a gente tem um departamento inteiro nas polícias para enfrentar o tráfico e não tem para enfrentar a corrupção, não tem para enfrentar a lavagem? Tem 2 delegacias lá, tá? Uma estrutura super menorzinha. Porque é isso, a visão deles é que você tem que enfrentar o traficante e não o cara que lava o dinheiro. A prioridade é... Agora, não, inteligência, lá, tá bom, então cria um departamento gigante para enfrentar a corrupção e lavagem de dinheiro. Percebe como está na sutileza? O cara da teoria do conflito vai falar, não, mas é porque os caras lá no Congresso, coisa, lógico que não vai apertar o laço na corrupção. Né? Porque não há esse interesse. O cara da teoria do consenso vai responder o quê? Gente, isso é o cara do conflito falando, não sou eu, viu? O cara da teoria do consenso vai falar o quê? Olha, esse consenso ainda não se estabeleceu no Congresso, na sociedade, na mídia, isso ainda, a narrativa cultural ainda está ganhando ingredientes, aumenta o fogo, continua fazendo, faltou cebola, tem que pôr a cebola, ainda está, um dia chegaremos lá, percebe? 2 tipos de narrativa diferentes para o mesmo fenômeno. Tá muito, ou não? Tá. Beleza? Vamos avançar para os outros aqui, depois a gente até volta, porque eu prefiro até saber onde estão os pontos de dúvida de vocês do que eu ficar vomitando coisa, de repente falo que não precisa. Feminista e queer, vamos lá. Aqui, isso aqui vem tudo isso. Aliás, eu fiz essa pergunta, alguém fez isso para mim na outra, falou, professor, isso aí vem dos Estados Unidos, vem da França, vem da Inglaterra, de onde vem? Teve uma coleguinha até que eu escrevi no gabarito dela. A maioria disso aqui realmente vem dos Estados Unidos, porque vem da escola de Chicago e das escolas críticas dos anos 60 lá da sociologia. Tem outros autores do resto do mundo? Claro que tem. Imagina, o maior criminólogo hoje da criminologia aplicada, que é o Lawrence Sherman, está na Inglaterra, está lá em Cambridge. O Durkheim era francês, era da universidade lá na França, né? Nunca, sei lá, nem se pisou nos Estados Unidos e tal. Então, assim, não necessariamente Estados Unidos, mas realmente os grandes pensadores da sociologia desse tipo aqui são Escola de Chicago ou Califórnia nos anos 60, tá? Mas não necessariamente, né? Tem um monte de gente no Brasil que trabalha um monte de coisa de perspectiva. Da América Latina, o Ferrajoli, né? O grande criminólogo, inclusive é o que tem o prêmio Estocolmo, o único pessoa de língua espanhola que o prêmio Estocolmo é como se fosse o prêmio Nobel da criminologia. Né? É o Ferrajoli que tem e tal. Então não é só lá, né? Mas de fato, estou falando tudo isso porque o movimento feminista na década de 60 começa a questionar a questão do gênero, né? Nas relações sociais, não é só no crime, é em tudo, principalmente nas relações de trabalho, na verdade. Trabalho e previdência, né? E aí, claro que um movimento tão importante para a sociologia acaba sendo sorvido também por quem estava fazendo criminologia. Afinal, a criminologia conversa muito com a sociologia aqui nesse caso. E aí, então, o que é a criminologia? E aí, olha só, criminologia feminista, por favor. Às vezes vocês falam criminologia feminina, vocês vão tomar uma pancada. É criminologia feminista, tá bom? Por favor. Que idiota que eu sou, né? Mas perspectiva. Então, o que a criminologia feminista faz? É a perspectiva do gênero. Aí você não precisa falar que é do gênero feminino, porque não é isso
que quer dizer? É só de gênero, pode ser do gênero masculino quanto do feminino. Ele só está fazendo o corte para interpretar o que a criminologia, como o crime se comporta com relação aos diversos. Até você pode ter pessoas que enxergam diversos gêneros, por exemplo, intergêneros, toda essa coisa nova, e que está fazendo criminologia feminista. É que, evidentemente, que a criminologia feminista vai olhar para o ponto de vista da mulher. Não é? O ponto de vista da mulher. E aí, não é só mulher como vítima, é mulher como autora, é mulher como personagem do sistema de justiça, é mulher como testemunha, por exemplo. Será que você já parou para pensar nisso? Você pode fazer um estudo criminológico para saber se a mulher é uma testemunha melhor ou pior do que o homem, por exemplo? Olha que interessante, não é nem autor nem vítima, é testemunha. Será que a mulher é mais detalhista? Será que ela lembra de coisas que o homem não lembra? Olha, o cheiro era mais ou menos assim. Duvido você lembrar de cheiro de alguma ocorrência, tio. Não lembra. A Fox te apresenta uma ocorrência e fala, meu, olha o cheiro desse cara, doutor. Perspectivas diferentes. Percebe? Testemunha mulher, o tênis do cara era branco. Duvido você olhar o sapato do cara. Entendeu? Não olha. Então, por quê? São olhares diferentes. Olha um estudo criminológico super interessante. Veja, você está fazendo uma criminologia do ponto de vista do gênero feminino. Né? Então, o olhar da criminologia feminista é o olhar das grandes questões da criminologia, claro, sob o ponto de vista da teoria feminista, né? Da igualdade de gêneros, né? Da igualdade de oportunidades e tudo aquilo que segue a teoria feminista. Então, veja, é a mulher como vítima, a mulher no cárcere. Um exemplo. 85% das mulheres encarceradas estão encarceradas pelo delito de drogas. Por quê? Não sabemos, né? Mas pesquisa criminológica, vamos entender isso. Então veja que ali não estamos falando da mulher como vítima, estamos falando com a mulher como autora. Mas é um estudo importante. Mulher no sistema de justiça. As mulheres são respeitadas como delegadas de polícia ou não? Já fizemos essa... As mulheres são respeitadas como são as escrivãs? Está lá participando do interrogatório do cara, ela é respeitada igual um homem escrivão é? Não sabemos. Até pela equipe, por exemplo. As nossas equipes são justas e trabalham bem com mulheres na equipe. É importante isso. É importante que sejam. Né? Perspectiva de criminologia feminista aqui, pensando na mulher no sistema de justiça. É muito interessante conversar com mulher juíza. Elas têm uma experiência riquíssima. Porque o mundo do crime é muito machista. Né? Tem essa coisa masculina do cara ter que demonstrar força o tempo inteiro. Né? E aí, claro, olhando desse... Então não se esqueçam disso. Fica muito melhor a sua resposta. Porque a sua resposta tende a já pular para a segunda parte da resposta muito rápido, que é como falar da Lei Maria da Penha. Se você, antes de falar da lei, não ia falar, olha, excelência, é estudar a mulher sobre vários pontos de vista da criminologia. Ela como vítima, como autora, como participante do sistema de justiça, e aí diversos desdobramentos. Excelência, me permite, vou dar um exemplo da mulher como vítima. Lei Maria da Penha. Você percebe que eu botei um recheio aqui, que deixou bonito, deu tempo de você raciocinar e encaixar a segunda parte, que é encaixar a Lei Maria da Penha na resposta? Aí sim, vamos falar da violência de gênero, né? Claro que feminicídio e Lei Maria da Penha são os exemplos mais bem acabados do que eu estou falando. E olha como falar de feminicídio e Lei Maria da Penha automaticamente já traz para a gente como pano de fundo tudo isso que eu venho falando aqui. Você tinha um fenômeno na sociedade que não era reconhecido como tal. Era lá a violência que as mulheres sofriam de forma muito específica, a violência doméstica, que tal, era encarado era crime, mas não era encarado da mesma forma como nós encaramos. Virou política pública e dentre as áreas políticas públicas a gente criou uma específica que chama
política criminal e direito penal. Aí nós criamos lá a Lei Maria da Penha e feminicídio. Né? Mas esse é o exemplo da mulher como vítima. A gente pode pensar a mulher como vítima, a mulher encarcerada também. Será que, por exemplo, a prevenção terciária é a mesma para esses dois grupos? Eu não estou falando com os policiais, estou falando com os criminólogos. Para eles é importante isso. Para nós, talvez não seja tão importante agora, mas para quem trabalha no sistema de justiça é importante. Será que o esquema de visita de preso mulher e homem é diferente? E por isso, talvez o programa de reabilitação criminal tenha que ser diferente? Estudar isso aí. A questão da saidinha, será que se comportam de forma diferente ou não? Não sabemos, precisa estudar. E assim, a reincidência, será que tem uma maior reincidência ou não? Não sabemos, tem que estudar. Mentira, eles sabem, mas enfim, precisa ser estudado. Né? Então, você pode abordar esses aspectos, tanto do ponto de vista penal, que é entender as regras de engajamento, se não sei o que, é causa de aumento de pena, é causa de não sei o que, isso aí, Grativol, claro, eles sabem tudo isso aí. Do ponto de vista da criminologia, saber de onde veio. Olha, tinha um fenômeno social, havia uma narrativa cultural que entendia de um jeito, essa narrativa mudou, passou a ser entendido de outro jeito, e aí se definiu outro tipo de criminalização, criou até tipo penal. Uma coisa que já existia, já era homicídio. Você criou uma outra coisa, e depois criou de novo, e hoje é um artigo, né, por si só. Mas veja como você pode pegar a criminologia feminista e fazer interseccionalidade com a criminologia cultural. A violência contra a mulher como narrativa cultural. E aí, quando eu digo narrativa cultural, é isso. O entendimento que a sociedade faz daquele fenômeno criminal em específico. Né? Fala. Não precisa ter vergonha, não. Por exemplo, o exemplo do colega falou, olha, em alguns países pode ter poligamia, o cara pode ter 2, 3 mulheres, e aqui não. Exato, N coisa. Tem países, por exemplo, que o cara é gay, é crime, por exemplo. Né? Ou travesti, não sei se é Dubai, algum país desse que eles implicam, tal. Né? Aqui eu selecionaria Angela Davis, é uma ativista americana lá, escreveu vários livros sobre isso. E essa senhora aqui, a Patricia Hill Collins, doutora em criminologia pela Universidade da Califórnia, ela foi uma das primeiras, doutora Collins foi uma das primeiras criminólogas a falar da interseccionalidade, e inclusive o livro dela fala interseccionalidade entre racial e feminista tal, e ela é da teoria do conflito, e ela estuda essa interseccionalidade sob o ponto de vista da violência policial. Ela fala, olha, a violência policial é maior contra quem é negra, é maior contra quem é mulher, e muito maior do que contra quem é mulher e negra tal. Ela faz veja que ela cruzou todas as perspectivas aqui numa obra só. Por que eu falo dela? Ela, apesar de escrever sobre os Estados Unidos, na universidade lá, ela já veio para o Brasil várias vezes, inclusive o ano passado. Tá? Ela debate muito com os colegas da UFRJ lá, então eu não sei. É uma pessoa que está em evidência, sempre lançando livro. Depois Google aí você vai ver que ela gosta muito. O Brasil é um grande laboratório de violência, né? Em todos os sentidos. Então, e aí ela é uma autora importante, ela é uma autora em muita ascensão. Então, por isso, separo ela aqui. Mas veja que ela conversa com todos. Queer. Queer a criminologia, do ponto de vista queer, é muito difícil de você falar, porque o próprio termo é uma pista para você. Puta, não fala a palavra. E você traduzir. Mas vamos lá. Queer, em inglês, é diferente, é o diferente, ou esquisito, ou divergente, algo assim, algo que é fora não digo natural, mas algo que é diferente, que é divergente. Mas isso tinha um quê pejorativo. Tanto era um quê pejorativo
que na década de 70, começo de 80, se você chamar o cara de queer, era uma gíria para o cara ser gay. Sabe? Então, queer é gay. Né? Mas num sentido pejorativo, meio que dá uma xingada, você é bichinha, você é, sabe? Uma coisa meio ofensiva. Né? Se eu tivesse que traduzir, e não é isso exatamente que o termo criminologia queer quer dizer. Se eu tivesse que traduzir isso para o que isso na verdade representa, isso sou eu não li em lugar nenhum, tá? Eu diria para o seu examinador que é a perspectiva da diversidade. E aí sim, sob o ponto de vista de orientação, gênero, sexual. Eu usaria a palavra diversidade, porque eu acho que ela exprime essa coisa de que você está falando de alguma coisa que não é o mainstream, que não é percebe? Então, a criminologia é a perspectiva das preocupações criminológicas sob a preocupação, sob a perspectiva da diversidade sexual. Não é? Isso aqui é muito complicado, porque exige um certo letramento de todo mundo, né? E entender o que é gênero, o que é orientação, são coisas diferentes, né? Gênero, né? Orientação é o que ele exprime, gênero é como se apresenta. Eu mesmo confesso que não tenho esse letramento tão bem acabado, mas isso é importante. Primeiro, porque você precisa responder a isso para a prova. Segundo, porque a Cadepol dá muita importância para isso. Há todo um treinamento sobre diversidade lá na Academia de Polícia. Nós temos manuais até premiados sobre diversidade de gênero e tal, atendimento a local de crime que tenha isso como importante, né, para o deslinde do crime. A Academia de Polícia, isso está profundamente atrelado a um programa de direitos humanos. Né? Não podemos esquecer que, por exemplo, para os delegados de polícia e para o curso superior de polícia, o curso de formação chama curso de segurança pública e direitos humanos. Né? Então, isso aqui é parte do buffet, né? Dos direitos humanos. É igual quando gordo é foda. Você pede, mas eu vou fazer a comparação. Você pede feijoada, vai vir a couve, vai vir a farofa, vai vir... é isso. Você fala de direitos humanos, vai vir uma série de coisas, dentre elas o letramento com relação à diversidade sexual. E aí, como você pode olhar sob o ponto de vista dos direitos humanos, mas com as preocupações peculiares lá daquela disciplina, você vai olhar a criminologia com as preocupações peculiares à nossa disciplina da criminologia. Então, por exemplo, será que a diversidade sexual importa para índices criminais? Será que há delitos específicos dessas pessoas? Será que a forma de investigar esses delitos é diferente? Será que quando a gente atende as pessoas na rua, quando a gente é policial, a gente é o Estado? É muito importante isso, cara. O cara nunca conversou com polícia na vida, ele vai conversar com você. A forma como ele falar com você, que você falar com ele, é a forma que ele acha que são todos os policiais do mundo. Se você for um cuzão com o cara, ele vai achar que todos os policiais são cuzões. Desculpa falar isso.